Atrás somente da China e dos Estados Unidos, o Japão é a terceira economia mundial. Além disso, a sua história remonta de milhares e milhares de anos atrás. Vamos conhecer um pouco dela no vídeo de hoje. Para a gente entender a história do Japão, temos que falar um pouquinho sobre a sua geografia, né? Não só com o Japão. O território japonês é integrado por 3.000 ilhas, que juntas correspondem às áreas dos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou seja, não é muito grande. Além disso, o Japão carece de recursos naturais. E tem outra coisa, a ilha está localizada entre o Oceano Pacífico e o Mar do Japão. Ela faz parte do Círculo do Fogo do Pacífico, que possui grande instabilidade tectônica, atividade vulcânica intensa e um solo pobre. Sem contar os tufões que atingem o país várias vezes ao ano. Ok, já deu para entender que a conjuntura, não é muito legal, mas vamos falar sobre história. Tem muito mito sobre a criação do Japão, como surgiu, mas eu vou falar só o que é documentado, que é oficial. O povoamento do território hoje ocupado pelo Japão começou lá no século III a.C. A partir do século VI, a região foi unificada, haviam vários povos dispersos e eles foram unificados lá no século VI. Porém, eles não tinham contato com ninguém, ou pelo menos ninguém da Europa. Naquela época, eles tinham contato principalmente com os coreanos, Península Coreana, e os chineses. Inclusive, o governo central começou a assimilar, a juntar costumes dos próprios japoneses, os povos que viviam lá, com os povos da Coreia, da Península Coreana, e chineses. Nos primeiros séculos, houveram vários períodos onde imperadores governavam o Japão. Eu vou abordar muito sobre esses períodos. Mas lá no final do século XII, o poder passou dos imperadores para os shoguns, ditadores militares samurais. Esses estabeleceram um regime feudal que durou 700 anos. E assim foi se passando os séculos, até chegar lá no XVI, onde navegadores portugueses finalmente tiveram contatos com os japoneses. Eles atracaram lá na praia de Tanegashima e realizaram trocas comerciais. Aí tudo bem, tudo legal, japoneses, portugueses negociando, começando a fazer trocas. Porém, houve a imposição do cristianismo, olha só. E isso fez com que os governantes locais proibissem a entrada de estrangeiros. Esse isolamento, que tinha como objetivo preservar as tradições e costumes japoneses, foi chamado de Sakoku. Além disso, os japoneses não podiam sair da ilha, não podiam sair de lá. Pensa só. E assim foi por 2 séculos, até 1853, quando um cabra norte-americano chamado Matthew Calbright Perry forçou o Japão a abrir as portas e assinar uma série de tratados com as grandes potências estrangeiras. Com isso, acabou o chamado clã Tokugawa, que tinha feito todas aquelas restrições, e começava a Revolução Meiji, quando subiu ao poder o imperador Mitsuhito e começou a industrializar o país. Esse período foi denominado Era Meiji e durou de 1868 até 1912 e foi marcado, além da industrialização, também pelos investimentos em ferrovias, portos, minas e educação universalizada para todos, qualificação de mão de obra e tal. Mas tinha um problema, o Japão não ia conseguir se industrializar para sempre. Por quê? Por causa da geografia, porque faltava matéria-prima, faltava combustível, faltava energia e o mercado interno não era lá grande coisa. Com isso, o governo decidiu investir no militarismo, investir no seu exército e começou a invadir vários territórios e começar a formar colônias. Tava achando que o período do imperialismo aconteceu só com as potências europeias? Achou errado. Então, eles ocuparam Coreia, Taiwan e inclusive a Rússia, Inclusive o conflito envolvendo a Rússia tem muito a ver com a Revolução Russa, que eu já expliquei em outro vídeo. E em mais um dos empreendimentos militares do Japão, o imperador Hirohito decidiu invadir Pearl Harbor, lá no Havaí. E deu no que deu. Com a rendição e o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão precisava ser construído urgentemente, já que estava em frangalhos. E quem fez isso foi justamente os Estados Unidos, o país que foi atacado, Mas por uma questão geopolítica da Guerra Fria, O que os Estados Unidos fez? Ele quis encerrar de uma vez por todas o regime feudal, que tinha alguns resquícios ainda no Japão, e o militarismo.
fizeram reforma agrária, o Japão passou a ser laico, o imperador não ia ser mais considerado um deus, né? Era considerado uma divindade na época, a monarquia parlamentarista ia ser o regime de governo, ou seja, não seria mais monarquia, e as forças armadas iam ser limitadas e usadas apenas como autodefesa e não para atacar os países vizinhos, né? Isso teve um forte impacto na sociedade, na economia e na cultura japonesa da época. Os Estados Unidos devolveram a soberania japonesa em 1952. E agora, independente, o Japão continuou investindo na industrialização, inclusive adotaram um modelo toyotista e conseguiram industrializar rapidamente, se tornar uma das maiores economias do mundo. E basicamente essa é a história do Japão, bem resumida. Eu pulei várias partes, vários acontecimentos ao longo da história do Japão, né? Até porque é uma história de mais de 2 milênios. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse vídeo foi muito legal de fazer. E até a próxima.